Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, desculpa por ontem, né? Ontem a gente teve um problema de som aqui, eu não sei exatamente o que houve, mas sei que me impossibilitou de usar o microfone. A gente teve uma dificuldade grande, mas hoje a gente está aqui e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. A ideia, quando a gente trata do Setembro Amarelo, é sempre a maior interação possível, né? Porque ainda é um tema que, apesar de já ter vindo sendo tratado sistematicamente, ainda há muitas dúvidas. A gente ainda percebe que existe uma nuvem sobre isso e a função da gente, nesse momento, é tentar esclarecer um pouco mais. Eu quero falar primeiro do lugar de onde falo, né? Meu nome é Kleber Pereira, eu sou psicólogo clínico, formado aqui pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também pedagogo, também formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e aqui eu participo como voluntário do laboratório LAFEP, Laboratório de Fenomenologia e Psicologia Existencial. Nós, no LAFEP, sob a orientação da professora Ana Feijó, a gente tem se debruçado sobre o tema do suicídio, a gente vem estudando isso há um tempo, e eu quero começar falando um pouquinho dessa característica da universidade, né, do Estado do Rio de Janeiro, e por que a gente começou a se debruçar sobre esse tema. Eu acho que vale a pena a gente trazer para cá essa realidade que é tão nossa, né, mas que é muito colocada, às vezes, em pequenos lugares da mídia e da rede. Então, vale a pena esclarecer, a gente trazer aqui qual é o panorama que a gente tem aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque é um panorama que guarda algumas similaridades e algumas singularidades com outros casos e episódios que ligam a essa temática tão importante para nós ultimamente, que é o suicídio ou a morte voluntária, né? O que acontece aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e como é que nós começamos a trabalhar essa realidade dos suicídios? Eu não sei se vocês conhecem o prédio da Universidade do Estado, é um prédio grande, de, na verdade, 13 pavimentos, distribuídos em 6 blocos diferentes, né? Inclusive de formatos diferentes. A gente tem 4 blocos com formato igual e 2 blocos de formatos diferentes. E uma das características da Universidade do Estado do Rio de Janeiro é a ligação desses blocos, desses vários blocos de prédios de concreto, entre si ligados por rampas. E essas rampas são, de uma maneira muito clássica, até bonita, né? Engenharia muito legal aqui, a gente gosta de ver as rampas da UERJ, ela é uma arquitetura aberta. Então, a ligação entre os prédios ela é sempre feita por essas rampas. Essas rampas são rampas com muros de 1,10 m, né? 1,15 m, que batem um pouquinho acima da cintura, e são feitas para que a gente possa ver a paisagem do entorno do Rio de Janeiro e tal, e também para dentro dos pátios da universidade. Só que essa característica arquitetônica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assim como acontece com uma característica arquitetônica da Ponte Rio-Niterói, por exemplo, ela guarda um problema. Por ser um lugar alto e com espaços abertos, a gente começou a ver um índice de suicídios que acontecia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Algumas pessoas gostavam da ideia de dizer que é porque a universidade é difícil e, por ser difícil, as pessoas se jogavam. E, na verdade, não é isso, né? A gente constatou na estatística dos casos que aqui ocorreram que muitos dos casos eram de pessoas que conheciam a arquitetura, assim como conhecem a arquitetura de prédios altos pelo Brasil inteiro e pelo mundo todo, e algumas pontes também, que ficaram conhecidas por permitirem esse fenômeno, porque é um lugar alto, aberto e público. Por ser um lugar alto, aberto e público, algumas pessoas entendiam ser uma possibilidade de estar aqui para dar fim à própria vida. Isso virou uma coisa que começou a incomodar bastante a comunidade universitária, e na época da reitoria e da vice-reitoria da professora
Cristina Maioli, ela é uma profissional de saúde, é uma hematologista, e ela ficou muito estupefata com esses casos consequentes. Toda hora a gente tinha um caso ou outro de pessoas, e ela resolveu que a gente poderia cuidar da comunidade pensando formas em que a universidade se conduziria a produzir conhecimento nessa área e tentar entender esse fenômeno. E a partir daí, isso foi em torno de 2010, 2011, ela chamou um grupo de servidores da universidade, as pessoas da prefeitura, e nessa época eu estava junto com eles também, junto aos movimentos que a gente fazia aqui dentro da universidade, e já em 2010, 2011, começaram a ter eventos para falar dessa temática. Os eventos tinham como norte tentar preparar a universidade e a comunidade universitária para entender um pouco mais sobre o fenômeno e, sobretudo, para poder descobrir entre nós como é que a gente poderia dar os melhores tratamentos e conduções para as pessoas que se sentiam impactadas com os fenômenos que, vez por outra, poderiam ocorrer, e também entendermos melhor no âmbito da ciência. Então, com esses seminários abertos que foram feitos aqui na universidade, isso acabou gerando também um núcleo de pensamento e acolhida, que é o NACE, que é o Núcleo de Acolhida ao Estudante, que veio no sentido de prevenção e pós-venção para esses casos. Então, o NACE funcionou e funciona hoje ainda, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, buscando promover ações, publicizar, né, colocar à vista do público como esse fenômeno se dá, tentar desmistificar as questões que são populescas sobre o tema. E isso foi acontecendo na universidade de maneira paulatina, até que, por volta de 2015, a professora Cristina chamou o nosso grupo de pesquisa do LAFEP para poder participar desse evento através da professora Ana Feijó, e a partir daí nós começamos a estudar mais detidamente o fenômeno. E nesse estudo a gente podia atender essas pessoas, atender as pessoas que estavam de alguma maneira sensibilizadas pela ocorrência, e aí também começamos a estender para pessoas que tinham pensamento suicida, né, para pessoas que tinham esse rigor da questão da morte voluntária sendo uma das causas de pensamento, de incômodo da vida dela, do posicionamento de vida e da existência dela. E, a partir daí, começou a se fazer uma pesquisa pautada nos casos, nos estudos, no aprofundamento do que era esse fenômeno posto, que a gente já estava vendo acontecer aqui e que a gente sabia que acontecia por todo o mundo, né? Não só aqui no Brasil. Então, é desse lugar que a gente começou a estudar, começou a falar, e isso rendeu também para o nosso grupo de pesquisa 3 livros, né? E no projeto que eu coordeno de podcasts, também 3 podcasts falando sobre o tema. Então, a gente tem esse material como sendo um material para poder, se você achar conveniente também, né, para poder ilustrar um pouquinho do que a gente estudou mais detidamente. Então, essa palestra vai falar um pouco da nossa experiência, vai trazer um pouco do que é o Setembro Amarelo, de tudo que a gente encontrou, descobriu e estudou, do que a gente conseguiu descobrir cientificamente. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, né? Eu vou tentar trazer um panorama sobre o que é o Setembro Amarelo e como a gente tem se posicionado com relação a informar sobre essa questão, sobre esse assunto, e ver o que a gente pode tirar. Eu peço que vocês guardem já suas perguntas, né? Eu prefiro, até por ser comunicador e professor, né? Eu prefiro sempre ser perguntado, porque eu creio que é um assunto que tem muitas dinâmicas distintas e diferentes. Então, mesmo que a gente tenha colocar tudo que a gente pensa e entende aqui
não dá para fazer isso numa live, não dá para fazer isso de uma vez só. Então, talvez pontuar outra. Eu já me coloco à posição para poder dirimir qualquer dúvida que possa ter. A gente está lá no Instagram, a gente tem um espaço pronto lá para vocês, no caso de qualquer dúvida, para vocês esclarecer material que a gente possa compartilhar com vocês também. Vamos aí ao eixo da palestra. Poderia passar, por favor, o slide? Hoje vocês vão ouvir eu falar um pouquinho, então, se vai passar o próximo. Epa, não funcionou. Acho que daqui eu consigo passar. Deixa eu ver. Ah, não consigo. Infelizmente, não. Tá, vamos prosseguir Kleber, aqui. Obrigado, assim, obrigado. Aí? Passa um pouquinho mais, por gentileza. Só mais um. Tá bom, só mais um. Eu quero falar um pouquinho. Até aparecer a tela toda da direita desse, por gentileza. Aí. Mais um. Vai aparecer um dizerzinho aí rapidinho. Isso. É antes. Não, pode descer. Isso, obrigado. Bem. Kleber, só para falar, tá travando um pouquinho teu microfone, tá? Tá travando? Isso. Eu senti que travou um pouquinho, eu vi que alguém aqui no chat também já colocou que travou. Ah, tá bom. Ok. Eu vou deixar o chat aberto, então, que se travar, vocês, por favor, me avisem, tá? Tá bom, pode deixar. O que está acontecendo. Bom, o que a gente queria começar a pautar, né, nessa nossa conversa? A gente está falando de Setembro Amarelo. O que eu gostaria de destacar primeiro? Né? A gente produziu um post, eu produzi um post para as minhas redes, e eu quero falar um pouquinho sobre ele, especificamente. A gente fala de vida, de amor, de ouvir e de ajudar. Né? A vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Então, a ideia que a gente tem com relação a isso é a mesma ideia que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, traz, né? De tentar valorizar a vida, prestigiar a oportunidade do ser de olhar para a vida de uma maneira mais magnânima e longânima. A gente vê que o Setembro Amarelo ele surge nessa perspectiva. Né? Ele nos lembra de saúde mental e diz que ela é tão importante quanto a saúde física, que cuidar do que a gente tem enquanto existência é um ato, sobretudo, de coragem. E por isso a gente começa a falar do Setembro Amarelo. A campanha ela surge justamente com essa tônica. Podia passar para o próximo slide, por gentileza? Passar o slide. Pode baixar mais? Vamos falar um pouquinho de história do Setembro Amarelo no Brasil. Eu acho que passou mais um. Acho que tem que voltar um aí. Só uma voltinha rápida. Esse quero. Não, é o primeiro mesmo. É Setembro Amarelo no Brasil, um pouco de história. Esse aí já é o terceiro slide, eu acho, ou quarto, né? Aí tem um textinho para aparecer aí, que eu acredito que apareça. É esse? É esse mesmo. Antônio Geraldo da Silva? É esse mesmo. Mas acho que não apareceu para o pessoal ainda, né? Eu vou ler para vocês então, tá bom? Acho que apareceu para todo mundo já. Ah, tá bom. Em 2013, o doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele deu notoriedade e colocou no calendário nacional a campanha que já era internacional, essa época, do Setembro Amarelo. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, divulgam e conquistam parcerias e parceiros no Brasil inteiro
com essa expressiva campanha. O que é essa campanha do Setembro Amarelo a partir da perspectiva da Associação Brasileira de Psiquiatria? O doutor Antônio, que esteve com a gente aqui no ano passado, né, a gente conversou, era um bate-papo entre eu e ele na vez anterior que eu estive aqui, e a gente falou justamente dessa dinâmica. Eu queria trazer um pouquinho isso para vocês. Uma das coisas que mais preocupou a Associação Brasileira de Psiquiatria era entender o fenômeno do suicídio como uma questão de saúde pública. Por quê? Porque os números progrediam alarmantemente, não só no Brasil, como no mundo todo. E começou a atingir uma faixa etária que, para a gente, acaba sendo muito importante e muito cara, que é a juventude de 15 a 31 anos, né? Então, essa faixa etária começou a ser acometida e a gente foi vendo, no Brasil especificamente, um estreitamento dessa faixa etária para 15 a 25 anos. Então, isso realmente começou a criar uma perspectiva de alarme, né? A gente foi percebendo, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais ainda, né, que havia aí uma questão de saúde pública, porque muitos dos casos que logravam êxito, cerca de 96% dos casos que logravam êxito, eles eram, na sua grande maioria, pessoas que já tinham tido episódios de doenças psiquiátricas ou transtornos ou algo do tipo. Então, isso começou a chamar muita atenção e foi considerado aí uma questão de saúde pública, uma questão sobre a qual a gente deveria se debruçar. Pode passar o próximo slide, por favor? Que fala a campanha do Setembro Amarelo e o texto dele. Nessa campanha do Setembro Amarelo, a gente pegou uma coisa que já era internacional, que é a marca do dia 10 desse mês de setembro, e foi aí que a Associação Brasileira de Psiquiatria se ancorou para fazer desse mês um mês oficialmente como um mês de prevenção, né? Na época se falava até em combate ao suicídio, né? Mas criando nesse mês não só o dia 10 como uma marca, né, como foi ontem, por exemplo, o Dia Internacional de Luta pelos Deficientes, né, pelas questões da deficiência, a gente também tinha no mundo inteiro o dia 10 como uma marca para se falar do suicídio. Então, aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria entendeu fazer como já se faz com câncer de mama, com câncer de próstata, criar um mês para criar um grupo maior de ações, né? Um grupo mais amplo de manifestações que pudessem trazer para esse mês de setembro uma visibilidade maior para a ocorrência desse fenômeno, a explicação dele, a tentativa de se debruçar sobre as questões que envolveriam esse fenômeno. Então, a ideia é que o mês de setembro pudesse ser dedicado a ações como essa que a gente está tendo aqui hoje. E ela é considerada a maior campanha anti-estigma do mundo, justamente porque ela tem o mês inteiro, acho que é uma característica já nossa, né, do Brasil, mas no caso do Setembro Amarelo, ela pegou, assim como pegou também a do câncer de mama, né, fez uma revolução na forma das pessoas perceberem, verem e pensarem essa característica do humano e do ser, que é a questão do suicídio especificamente. Em 2023, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela traz uma coisa interessante como lema, que, para a gente, que é da psicologia, é cara demais, né? Acho que tem muito a ver com como a gente pensa esse fenômeno e como a gente pensa a nossa intervenção psicológica para esse fenômeno, que ela, óbvio, tem o quê? De prevenção, sempre, mas ela precisa e prescinde sempre da presença da pessoa e da ideia que a pessoa pode ter de haver uma forma de buscar ajuda quando começam com o pensamento suicida, entendendo que aquela questão para ela é uma questão cara e que deve ser, de alguma maneira, compartilhada num sistema de auxílio, de ajuda, de tratamento.
Então, o que a Associação Brasileira de Psiquiatria coloca esse ano é o lema: se precisar de ajuda, peça. Ou, se precisar, peça ajuda. E, nesse âmago, diversas ações estão sendo colocadas, né? E o foco das nossas colocações esse ano também tem sido pautadas por aí. E a gente queria provocar vocês, e por isso eu fiz uma apresentação bastante visual e compartilhável, para que você pudesse separar os slides como você quiser, né? E compartilhar com as pessoas. A gente está aí hoje no dia 22, temos 8 dias ainda de campanha, e esses slides que você vai ver aí sendo compartilhados, e que você vai poder compartilhar nas suas redes, confortavelmente, à vontade, né? Eles têm justamente essa premissa, de tentar buscar a ideia de que é importante a ajuda, é importante a compreensão do fenômeno e é importante, sobretudo, a perspectiva de poder se pedir ajuda, né? Podia passar para o próximo, por gentileza? Aí tem o primeiro slide, se você olhar aí, o primeiro slide que fala dessa perspectiva de ajuda, e ele propositalmente tem uma característica, né, de uma questão que hoje, no nosso tempo, acaba fazendo muita diferença, que é a questão da internet, dos smartphones, né, e de tudo que isso tem impactado na nossa sociedade atual, na nossa contemporaneidade, né? A gente tem visto aí essa perspectiva, né, dos smartphones podendo ser um lugar de que a pessoa se valha, inclusive, para pedir ajuda. E aí a gente marca nesse post aí que, às vezes, pedir ajuda pode não ser exatamente pedir ajuda, né? Se você olhar esse slide, ele fala que não é tão explícito, às vezes, o pedido de ajuda, né? E aí tem aí um, sei lá, acho que não tem jeito. E aí a pessoa dá uma frase de apoio, uma palavra de apoio, tentando capturar essa pessoa e se responsabilizar por ela, e tentar se colocar também de maneira empática naquele momento como alguém que possa ser um lugar de ajuda e de escuta, né? A gente sabe que a vida de cada um é responsabilidade de cada um, mas a ajuda pode ser uma responsabilidade de todos nós. De alguma maneira, a gente vai falar disso bastante nessa apresentação e vai tentar trazer esse panorama para vocês de uma maneira mais clara e mais detidamente. Esse aí é um dos posts que vocês podem usar, inclusive do jeito que ele está mesmo aí no slide. Espero que depois a gente tenha como compartilhar, talvez no Instagram da escola e tal, para que vocês possam usar livremente, tá? Pode passar, por favor, o slide. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês do que a gente estudou, do que a gente descobriu e do que seria o assunto mais científico dessa palestra. Se você tiver qualquer pergunta para fazer, guarde, já anote, por favor, porque agora eu vou tentar falar um pouquinho mais de maneira científica, né? Então talvez fique um pouquinho cara de aula, mas não vai ser ruim, não. Espero que seja engrandecedor para vocês, como foi para a gente estudar isso, estudar todo esse fenômeno. Se você pegar esse próximo slide que a gente está botando para apresentar, você vai ver que está escrito lá as determinações históricas com relação ao suicídio, e é disso que eu quero falar um pouco agora com vocês. O suicídio, né, ou o que a gente chama também de ação fim à própria vida, ou morte voluntária, e aí depende do contexto, pode ser visto dessas maneiras que eu descrevi aqui, ele não é um fenômeno que é do nosso tempo apenas. Qualquer um que estudou um pouco de história já ouviu falar de vários suicídios, né? De ser tratado o suicídio de várias formas diferentes. O que é a principal coisa que a gente sabe que para qual o suicídio aponta, né? Ele aponta para o aspecto e a característica do ser, de ser livre.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o ser humano, ele é verdadeiramente livre. Assim como ele é livre para poder fazer o bem ou o mal, assim como ele é livre para ir e para vir enquanto ser humano, se a sociedade não o controla de alguma maneira, se a sociedade não impõe, né, de uma maneira moral ou ética, um ditame para que aquilo funcione, a liberdade dele vai permitir ele ir ou vir, vai permitir ele a rir ou chorar, vai permitir ele a fazer o bem ou fazer o mal, vai permitir ele o viver e o morrer. E é curioso a gente pensar, e acredito que vocês tenham já vivido essa experiência, porque é uma experiência que eu sempre falo nas palestras que dou, e que eu acho muito importante para que a gente pense o que é o ser na perspectiva da morte. Não há uma antecipação no reino animal da perspectiva da morte, né? Existem alguns indícios de que algumas categorias de animais percebam a chegada da morte, mas ele não vive pensando nela. Ele vive sempre pensando em sobrevivência e viver, e superar e procriar. Alguns dizem que baleias, elefantes, né? Não é a minha área, eu não trabalho a biologia, mas que esses animais teriam uma percepção de quando está chegando o fim e se dirigem para um local de morte, né? Entendendo que é o momento. Mas no ser humano, isso tem uma percepção completamente diferente, que a vida para o ser humano, ela está ligada à ideia de nascer para a existência, de existir. E essa ideia de nascer para a existência, ela traz uma característica interessante, que é o pensar na morte também de maneira espontânea, né? Quase intuitiva, porque é uma coisa que a gente consegue ter na nossa consciência. A gente percebe a morte na nossa consciência. Quem aqui, ao passar por uma passarela, por um viaduto, andando a pé e vendo os carros passarem lá embaixo, não teve aquele pensamento estranho para muitas pessoas de como é que seria se eu me jogasse daqui? E dar aquela olhadinha para baixo, né? Que é um reflexo humano de reflexão, é um pensamento humano que é comum, que não é um pensamento diferente do que acontece nas rampas que você atravessa em lugares muito altos, né? Como é que seria se eu me jogasse daqui? Será que eu teria condições? Será que eu teria coragem? Será que eu morreria instantaneamente? Esses pensamentos de morte, né? E aí os freudianos falariam que a gente tem uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, né? Ligadas aos nossos pensamentos e impulsos. E esses pensamentos de morte são recorrentes, são presentes no ser humano. O humano faz isso naturalmente. E é uma coisa curiosa a gente pensar que, para nós, a ideia da morte ela é, inclusive, característica de controle para com o outro, né? Quem que já não viu também, ou não experienciou por você mesmo, ou foi fonte dessa experiência, né? Quando uma mãe tentando fazer com que o filho se conscientize do risco que é estar andando na rua de qualquer maneira, ou largar da mão dela na calçada, né? E sair correndo a ermo. Quem que nunca pensou naquela frasezinha que mãe geralmente fala, né? Você não sabe, você pode morrer, né? E aí eu penso, às vezes, uma criança de 4 anos, né, que é surpreendida pela mãe que diz que ela não deve correr daquele jeito na rua porque ela pode morrer, né? E aí você já tem a presença da morte ali, o pensamento da morte ali, né? E uma ideia, inclusive, de como viria esse morrer, né? Quando você tem lá uma tomada e a mãe fala, não bota a mão na tomada, é perigoso, você pode morrer, né? E a gente vai fazendo essas construções sobre a morte, essas colocações sobre a morte, deixando que a consciência do humano se posicione com relação a ela, e no caráter de liberdade, né, isso acontece naturalmente, isso surge naturalmente. O que isso nos mostra? Que a morte, e sobretudo a morte voluntária, ela é uma possibilidade para o humano, tanto como a vida voluntária é uma possibilidade para o humano. Mas a gente sabe que lá atrás, quando os humanos
começaram a perceber o seu papel na existência, o seu mover na existência, em muitos casos, e os historiadores falam disso, haviam episódios em que era natural em algumas sociedades a desistência da vida, o controle sobre a sua própria morte. Os gregos, por exemplo, não tinham o conceito que a gente tem hoje e que está posicionado no nosso tempo já, porque o ser humano muda, o ser humano se transforma, o ser humano se auto-coloca e regula, né? E você sabe que, a partir de alguns movimentos de pensamento, a gente foi mudando a nossa forma de ver o suicídio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Para os gregos, essa ideia de morrer não era um peso moral como a gente começou a ter agora. Existia uma perspectiva que não era moral. Essa perspectiva moral ela começa a aparecer depois. Um conceito em que se olhar para a morte passava a ter, além do que era natural entre o viver e o morrer, surgia agora uma perspectiva moral sobre a morte. Algumas pessoas começavam, e você vê aí no caso de Sócrates, por exemplo, que tem que se fazer morrer, né? E para ele isso era uma possibilidade, ele toma cicuta, toma um veneno para alcançar esse lugar de sair da vida. E isso tinha uma lógica que estava colocado dentro de uma perspectiva de que, naquela sociedade, morrer era uma das possibilidades do viver. Se você não estava sendo feliz nas posições de vida, você poderia ansiar a morte. E haviam vários anseios possíveis para a morte para aquela sociedade. E aí você já vê um preceito moral diferenciado entrando nessa questão do dar cabo da vida, do dar fim à própria vida ou da morte voluntária aparecendo, né? Se você pegar algumas culturas orientais, como a japonesa, ela trazia isso para o campo da honra, inclusive. Havia uma honra que permitia as pessoas, por bravura ou por não aceitar a submissão, né, sendo um bravo, de colocar fim à própria vida. E na cultura asiática, o que mais ficou famoso foi o harakiri japonês, né, que tem justamente essa característica de, para guardar a sua honra, sair da existência com controle sobre essa saída. E aí eu quero falar de uma outra moral, que é a moral religiosa. Aí eu quero usar um ponto que Ana Feijó também já usou em uma de suas palestras, e que eu acho bastante curioso, porque liga o âmago da religião com a moral religiosa e vai nos fazer chegar a uma outra ética que hoje está muito em voga para nós e que tem muito a ver com o que hoje no nosso tempo se fala sobre o suicídio. Na moral religiosa, a primeira questão que a primeira vez, né, que a gente conseguiu detectar de um evento ligado ao suicídio foi em Ur, nos caldeus, né, que é o mesmo lugar de onde veio Abraão, na Mesopotâmia, né? Lá tinha uma tribo em que foi feito, né, foi percebido por um historiador, né, que analisando os alfarrábios da história, trouxe para a gente o conhecimento de que uma tribo se colocou toda em situação de morte voluntária. 12 pessoas, inclusive jovens, adolescentes, se colocaram nessa posição e, por um preceito religioso de um líder, eles resolveram todos ceder à morte. A gente já viu isso acontecer em outros casos religiosos mais radicais na nossa época, como o Jim Jones e outros casos, em que você tinha um líder religioso que comandava um movimento de morte voluntária para uma perspectiva de existência diferenciada a partir da morte voluntária. Então, existe um preceito religioso que pode ligar a morte com esse pressuposto, inclusive. Só que não é a única forma em que o preceito religioso está ligado à questão do suicídio. E aí é curioso a gente pensar que, no âmbito da moral, o suicídio passa a ter uma visão condenatória e culpabilística.
isso é curioso, né? As pessoas começam a visualizar, vislumbrar o suicídio de uma maneira muito própria, através da culpa pelo suicídio. Ora, se o ser humano deve, em um dos mandamentos, e aí do 5º mandamento da chamada lei de Deus, né, deve preservar a vida, ou seja, não matarás, ele não deveria nem se matar, né? Então, o ser humano que religiosamente lança a mão da perspectiva do suicídio, esse ser humano estaria cometendo o que a religião, sobretudo o tempo cristão da religião, porque no tempo hebraico não necessariamente era assim, mas a cultura da religião cristã, sobretudo, categorizaria como pecado. E isso faz com que o processo do suicídio tivesse uma linha de condenação religiosa extremamente austera e forte, e que vive no meio de nós até hoje, né? Ela foi sendo colocada junto com outras perspectivas, mas ela ainda persiste e faz parte do nosso imaginário e da nossa cultura. Então, há aí um quê de culpa. O que a gente pode trazer a partir daí? Por causa dessa questão da culpa religiosa, nos meios religiosos, muitas vezes, se deixou de se falar do incômodo das pessoas que tinham dificuldade com seu posicionamento na existência, com a sua vida na existência, com a sua condução da própria existência. E isso gerava um véu, né, negro, de obscurecência sobre a perspectiva do suicídio, porque falar sobre era ruim, falar sobre era falar sobre um pecado. Então, muitas vezes, a própria perspectiva religiosa traz um embotamento para essa questão que faz com que ela não seja falada, com que as angústias, com que as dificuldades que a pessoa tem da desconformidade com a sua própria vida, a sua existência, não sejam lidadas, não sejam tratadas. Talvez no confessionário, né, possa ser colocado, mas não fora dali, onde de fato você talvez conseguisse pegar um âmbito diferente de ajuda. E isso a gente percebe claramente, e a ideia dessa questão religiosa, ela passava por uma outra coisa também muito curiosa, que era a questão de que quando os fiéis começavam a ter ideias desse tipo e pensar na morte voluntária, eles acabavam impactando outros fiéis, como a gente viu aqui na questão de Ur dos Caldeus, que você encontra uma sociedade que provavelmente já era impregnada de religiosidade, havia um controle sobre o todo, sobre tudo que a religião consegue ter, de fazer com que as pessoas façam suicídios coletivos, né? O que poderia ser muito ruim para os preceitos religiosos ao pensar a dinâmica da vida. Isso liga esse preceito religioso com outro preceito, que é o preceito da polis, da política. Ora, se o homem é um ser gregário, um ser grupal, e vive sendo posicionado a partir dessa perspectiva, você tem uma outra questão colocada aí. As pessoas tinham a sua ideia de suicídio, pensava em desistência da vida, pensava em ter controle sobre a própria morte, só que isso gerava um problema político, ou seja, um problema para a polis, para a cidade. Esse problema era o seguinte: você tendo pessoas que se suicidassem e começassem a esvaziar o conjunto de viventes de uma determinada sociedade, sobretudo no que tange a classe trabalhadora, porque uma das coisas colocadas aqui no chat agora, né, que a ideação suicida não tem ligação com fundamentos religiosos, né? Para algumas pessoas, infelizmente, tem. Mas não é só isso, né? É disso que a gente está falando, não é só isso. E aí, pense comigo,
Se você não tem uma vida boa, uma vida feliz, uma vida que você consiga ficar satisfeito, que você consiga se sentir bem, e essa vida, por exemplo, na Idade Média, né, e em tempos em que as sociedades eram muito mais feudalizadas, muito mais com eixos de poder muito bem fortalecidos, em que você tinha os poderosos e toda uma plebe que vivia mal e que era a força de trabalho daquele lugar, essas pessoas não tinham felicidade na vida. Então, pensar em não continuar vivo pode parecer extremamente lógico e natural, né? Só que, se essas pessoas pudessem livremente pensar isso, e os poderosos da política, os poderosos da religião, não pudessem intervir nisso de alguma maneira, a força de trabalho ia ser impactada. Então, durante muito tempo, começou a se colocar sobre o suicídio, sobre a morte voluntária, uma perspectiva de que ele era danoso, de que ele era ruim, de que ele não era uma boa coisa. Por quê? Se as pessoas fizessem a ideia de não tá bom para ninguém aqui, vamos suicidar todo mundo junto, vamos acabar com esse negócio aqui, não tá bom, isso ia fazer um buraco na classe operária, na classe trabalhadora, na classe feudal, que estava trabalhando e que estava amparando as riquezas das sociedades colocadas. E aí você tem, a partir dessa moral política, de que é importante, isso já havia também, de certa forma, nos tempos antigos, né, da Grécia. A partir dessa visão política, dessa visão coletiva. Fala, mano. Oi, é que tá... Isso, é que tá travando um pouquinho o áudio. É? É. Tá. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar. Eu acredito que é a internet mesmo. É. Deixa eu ver como é que está aqui a nossa internet. Aqui parece normal, não sei se tem alguma coisa que eu possa fazer. Está travando muito, Adriana? A ponto de não dar para entender? Agora voltou. Estranho. Agora está bem. Tá, vamos lá. Então, eu estava falando sobre a moral política, né? E essa moral política, ela começa a se posicionar no âmbito do que a gente está falando e definir como crime, e aí a gente tem a ética legal disso, o suicídio. Então, o suicídio passa a ser visto como uma questão criminosa contra o próprio ser, né? E se você pega a forma com que a gente vê hoje, né, existia, inclusive, uma conduta que foi narrada algumas vezes por várias pessoas que estavam sendo colocados nessa situação de socorro após uma tentativa de suicídio, de chegar a um hospital, por exemplo, e ser tratado no hospital como criminoso, como se ele fosse alguém que transgrediu uma regra, uma lei, né? E era tratado como um marginal, como alguém que deveria ser execrado porque tinha rompido um preceito legal da sociedade, né? Tinha se posicionado de maneira equivocada, né? No âmbito do que a gente entende ser a valorização da vida, e isso era tratado, inclusive, como crime. Esse panorama que a gente está fazendo aqui, até aqui nesse slide, né, as determinações históricas, é para tentar colocar bem claro para a gente como o suicídio foi apontado como uma pecha, como uma coisa ruim, como uma coisa proibitiva, e isso fez com que ele não fosse falado. A gente não conseguia falar com as pessoas sobre isso e falar com as pessoas que, porventura, tiveram o pensamento de pôr fim à própria vida, de tentar pensar em morte voluntária. As pessoas foram desistindo dessa perspectiva. Então, a gente tem a visão do tempo presente, e eu queria que você passasse para o próximo slide, por favor.
O que a gente fala agora na nossa perspectiva fenomenológica existencial, e é o que você vai encontrar nos nossos estudos aí, dos livros que a gente publicou a partir do que o projeto conseguiu desenvolver, né? E aí eu quero falar um pouquinho agora do nosso tempo presente, da nossa perspectiva fenomenológica existencial, depois desse panorama histórico da condenação sumária, né, dos suicidas e, portanto, de uma falta de acolhimento e de ajuda que hoje a gente tenta resgatar como sendo uma questão que deve ser pensada, refletida de uma outra maneira, né? Olhar o suicídio sobre uma outra perspectiva, sobre uma perspectiva de tentar falar de prevenção e pós-venção a esse fenômeno, mas pensando em acolhimento, suspensão, atuação e buscar os caminhos do ser. Como é que a gente pensa isso a partir de uma fenomenologia existencial, que é o que a gente tem praticado na clínica, né? Os estudos que a gente fez a gente perceber, por exemplo, que a visão de morte, a perspectiva de morte voluntária, a visão que nós temos dessa morte, ela pode ser colocada de uma maneira a perceber isso como um incômodo do ser natural. E a nossa proposta, enquanto terapeuta, é primeiro acolher. E a gente promove a ideia para todos de que, ao ouvir qualquer ameaça de suicídio, qualquer coisa que para ele soe como sendo criminoso, estranho, pecado, que ele primeiro pense em acolher aquela pessoa, em ouvir aquela pessoa, em ter escuta para aquela pessoa. E para isso é muito importante que essa pessoa suspenda justamente o que a gente falou até aqui, aqueles seus valores morais, que é o que a gente busca fazer nessa perspectiva clínica. A gente tenta suspender esses valores morais, abrir mão da moral para olhar o fenômeno para aquela pessoa, como ela está acontecendo para aquela pessoa, como ele está vendo para aquela pessoa, e é uma coisa que, inclusive, já foi compartilhada aqui no chat, né? Porque aquela pessoa pode entender em si um sobrevivente, por estar ali na nossa frente. Ora, e se você está falando com alguém que pensa em suicídio, ou que buscou ajuda para essa colocação, que para ele é um incômodo, de alguma maneira, ele está numa abertura, num processo de abertura, em que a gente pode atuar. Existe aí uma perspectiva de atuação, uma possibilidade de atuação que se descortina, que se posiciona para que a gente possa verdadeiramente atuar ali. E do mesmo jeito que aquela pessoa chega até você, ou chega até o terapeuta, com a proposta, com a perspectiva de dar fim à própria vida, a reflexão ali pode tentar descobrir, né, não que culpa ele tem, entende? E também não quais as razões que levaram ele ali, mas uma motivação para que ele esteja à sua frente, falando daquilo. E aí, descobrir, já que existe para ele motivos para morrer, quais seriam os motivos para viver. Porque, da mesma maneira em que a gente fala em bem e mal, em sim e não, em certo e errado, em viver e morrer, a gente tem que entender que se a pessoa chega na perspectiva de um consultório psicológico ou de um pedido de ajuda formal a um amigo, com um incômodo, a gente tem que tentar buscar dele quais são as colocações que podem fazer com que ele tenha motivos para abraçar a vida, motivos para viver. E aí, o acolhimento feito anteriormente, a suspensão moral que julgará aquela pessoa ou o fenômeno que está à sua frente, vai permitir que você possa atuar e descobrir qual o caminho daquele ser, qual o caminho daquela pessoa, qual o caminho daquela pessoa dentro do fenômeno que ele está enfrentando. Porque dentro da perspectiva do fenômeno, ele vai se apresentar, mas ele tem uma dinâmica que não é estática, é uma dinâmica que pode ser posicionada de uma maneira diferenciada e permitir àquela pessoa
mesmo que ela tenha liberdade enquanto humano de pensar no seu morrer, né, na sua perspectiva de morte, aquela pessoa, enquanto humano, pode também ver novas formas de viver, novos caminhos de ser, novos caminhos de encontrar o ser que ela está sendo ali, naquele momento, agora, né? Na perspectiva do ser aí que ela pode ser. Essa visão que a gente está simplificando aqui, né? Porque, obviamente, seria muita coisa para a gente falar numa live ou numa palestra, a gente está tentando aqui posicionar justamente isso, que a ideia de uma perspectiva fenomenológica existencial é entender aquela pessoa no campo da existência, dar para ela acolhimento, dentro da nossa perspectiva, sempre entender que é importante suspender os valores morais que se colocam ali e que pesam sobre a questão do suicídio e que podem ter abarcado muitas vezes de negatividade, né, de constrangimento às pessoas que, porventura, estiveram pensando ali. É importante a gente ter essa dimensão de que é importante suspender, né, de não se assustar, de não se atribular muito com isso e buscar a atuação que te é possível. No caso do terapeuta, no caso do psicólogo, isso é muito mais técnico, né? Mas você, no campo, no âmbito do lugar que a gente está, a gente também tem uma atuação a fazer para indicar para aquela pessoa caminhos do ser, inclusive buscar o caminho de ajuda para a nova perspectiva do ser que ele vislumbra, que ele visualiza. Podia passar para o outro slide, por favor? No próximo slide, você vai encontrar uma outra questão que a gente hoje tem falado bastante, é a fonte do estudo da professora Ana Maria Feijó, também, né? Eu já estou me encaminhando aí para o final do que era principal para que a gente fale, até vocês perguntarem alguma coisa e a gente começar a conversar aqui sobre isso. É uma outra perspectiva que a gente também está abordando, que muitos estudiosos chamam de pós-venção, né? A perspectiva da pós-venção é aquela perspectiva que fala do olhar para o que acontece depois, né? Depois de haver ou o ato, o fenômeno ocorrido, ou a tentativa desse fenômeno, resta aí uma existência, uma possibilidade de você ver na existência dessas pessoas, na vida de pessoas, o impacto que isso tem. A primeira coisa que a gente fala aí, e que eu queria trazer para vocês, é a questão do luto. Porque não é raro a gente, ao atender sobreviventes, né? Porque a gente chama as pessoas que depois de alguma maneira estar ligado. A Carla disse que não está ouvindo. Me digam aí, gente, se vocês continuam com dificuldade de ouvir. Eu acho que cada vez que muda o slide, esse negócio dá uma travadinha. Estão ouvindo, Ana? Ah, ok, obrigado. Então, a questão do luto, que é uma questão que a gente tem estudado ultimamente, tem visto ultimamente, é uma questão complexa a se acompanhar, porque fala justamente dessa característica da pós-venção. O que se processa, o que se faz depois que acontece um suicídio ou uma tentativa de suicídio, né? Uma tentativa de pôr fim à existência ou de morte voluntária. O que acontece com essas pessoas, e a gente tem visto isso, né? A psicóloga Mônica Noleto, ela fala um pouquinho do caso muito particular das mães, né, que perdem seus filhos por terem dado fim à própria vida. E existe uma coisa curiosa que a Mônica fala, né, que existe a figura de órfão, que é filho que perde os pais, mas não existe uma figura, um nome para a mãe que perde o filho. Porque não é uma coisa aceitável, né, para as mães.
Tanto que nem nome se deu, e ela fala isso. E é curioso, né, a gente pensar a partir dessa perspectiva, porque aí você percebe que existe uma luta de entendimento, de compreensão, de reflexão, que a pessoa tem que trazer para si, para poder pensar isso, passar por isso, para poder entender esse fenômeno na vida dela, na construção dela. Como é que ela encara aquilo? Como é que ela lida com aquilo? Então, existe toda uma luta de compreensão, de perspectiva, de visão perspectiva, para poder se aproximar daquele acontecimento, poder entendê-lo, poder consumá-lo na sua mente, de uma maneira que você possa ser o que a gente chama de sobrevivente a um evento de suicídio. Existe toda uma perspectiva que é feita, e isso aponta também para uma perspectiva clínica. No caso do lidar com esse tipo de morte, há uma perspectiva clínica de escuta, de compreensão, né, de alteridade, de você conseguir se colocar em posicionamento com relação ao outro, percebendo de onde ele fala, daquele lugar que ele fala, de quem teve uma perda que para ele pode não ter, inclusive, nome, pode não ter como ser designada para ele. E essa colocação é uma perspectiva clínica. E a clínica psicológica está pronta para isso. Do mesmo jeito que a gente falou que na clínica psicológica, fenomenológica, ou até em qualquer clínica que você se coloque, a posição do terapeuta muitas vezes é no sentido de tentar se posicionar frente ao fenômeno, entendendo ele com o máximo de suspensão, tirando a moral dali, desconectando da moral, o que talvez não haja na religião, que talvez não haja na política, que talvez não haja no âmbito ético-legal, mas que tem que haver no âmbito psicológico. Então, uma clínica psi do suicídio, ela participa disso, acolhendo, entendendo, suspendendo, né? Então, o atendimento a essas pessoas, ele tem que tentar buscar um ponto em que aquela visão radical do acontecimento possa ter uma forma de ser dirimida, de ser reposicionada. Ou seja, o posicionamento radical do evento, que é o da morte, ele tem que ter não um fim, mas é só até aqui, é hoje. Eu vou tentar passar mais por isso, andar mais na minha existência, entender mais o que isso tem para a minha vida, né? E cada vez você vai avançando devagar em direção a novo posicionamento da existência. Enquanto sobrevivente, porque você tentou, porque você teve uma tentativa de suicídio que não logrou êxito, que não saiu a vias de fato, que não se constituiu enquanto fenômeno de suicídio de fato, e isso também marca as pessoas. Isso também faz com que ela se reposicione enquanto ser, né? E ela precisa ir criando seus espaços de nova compreensão, de sobrevivência a partir dali, né? Com a perspectiva de que, do mesmo jeito que um dia ela pensou no morrer, ela agora pode voltar a pensar em um viver. Ela pode ter uma nova perspectiva se for posicionada dentro de ancoramentos, de posicionamentos que se coloquem como ajuda, como auxílio, como luta, né, para uma nova perspectiva existencial para ela e com ela. Essa dinâmica que a gente está falando aqui, ela tenta trazer à luz essa perspectiva. A perspectiva que a gente tem trabalhado, que a gente tem colocado, de que o fenômeno do suicídio não deve ser encarado de maneira preconceituosa, prepotente, posicionado sempre como sendo uma questão meramente negativa, mas que é importante que tanto as pessoas que estão livres para pensar na morte voluntária, quanto as pessoas que estão posicionadas no mundo do lado destas pessoas, ou em algum contato com essas pessoas, tenham a possibilidade de se permitir uma leve suspensão de sentido, uma leve perspectiva de reposicionamento frente ao que está acontecendo, no caso do Setembro Amarelo, no pedido de ajuda, no reposicionamento
da sua ideia de que é um fato consumado, porque pode ser posicionado de uma outra maneira. E cabe a nós, enquanto seres dentro da existência, entendermos que pode ter sido só até aqui aquele pensamento. E que ele pode, para amanhã, para daqui a um mês, ser alguma coisa diferente, ser algo descolado daquele posicionamento do tempo que a gente teve, que era colocado ali, mas que não necessariamente é a única forma de existir. Como quem um dia é criança e no outro um adolescente, depois um jovem, depois um adulto e depois um velho. E esses posicionamentos dentro do tempo e da existência, eles existem, eles são, né? E a gente tem que entendê-los como sendo posicionamentos reais. Ok? Bem, eu queria agora trazer um grupinho de slides sobre algumas questões que a gente quer posicionar para vocês e dentro daquilo que eu falei, de trazer um pouco de possibilidade de aberturas, tanto no pensamento, na reflexão de vocês, quanto em como vocês podem posicionar com relação aos outros para ajuda, né? Aí é um critério mais pragmático, mais prático. Uma pequena reflexão, que é o que você vê nesse próximo slide aí, depois desse do luto. Pode passar o texto também. Já deixa o texto aí. Ajudar é ouvir. Vamos praticar a empatia. Setembro Amarelo, seja solidário. Nunca sabemos o que cada pessoa enfrenta. O que isso quer dizer, né? Que isso é um falar do outro, não necessariamente um falar de si, porque muitas vezes os posicionamentos que a gente viu lá no início da nossa apresentação, você percebe que são posicionamentos que partem a partir de determinado sujeito, né? Ou o sujeito religioso, ou o sujeito da política, ou da polis, ou o sujeito legal, né? E o que a gente tem que olhar é o sujeito que está enfrentando aquela questão, que está passando por ela, né? Que pode ser uma questão complexa para ele. Então, se as pessoas estiverem posicionadas assim, a gente tem que entender que muitas vezes ela está solitária naquilo. Ela está ali num caráter de solidão que é muito grande, porque cada perspectiva nossa ela é muito individual, né? Se a gente for ver aí o que já se falou no chat, você percebe isso com muita clareza. A nossa questão é nossa, mas não tem apenas esse caráter. O fato de ter uma questão que é nossa não necessariamente tem que nos fazer sentir sós. As pessoas não se sentirão sós se a gente tiver empatia e num contexto de alteridade, né, de olhar o outro com o sentido de agir junto com ele, agir na vida junto com ele, né, nós podemos nos sentir implicados e prontos para estar juntos com ele e não permitir que essa solidão, né, de uma questão que é só sua, seja solidão para tudo que você está enfrentando naquele momento, mas que possa ter ali também um campo de auxílio, de ajuda, de amparo, de acolhimento, como a gente falou muito aqui. Então, a reflexão inicial e principal para os slides que a gente está colocando agora é justamente essa, de que estar só naquele problema é uma possibilidade, é claro, né? Ok. Mas você não está necessariamente sozinho. Você pode ter outras pessoas que podem, de alguma maneira, trazer uma nova visão, uma nova perspectiva para aquilo que está sendo colocado, uma nova possibilidade. E aí eu quero trazer o outro slide, que é já um caminho, né? E um caminho de um parceiro que tem sido parceiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro já há algum tempo, que eu queria posicionar, trazer para vocês também aqui, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eu coloquei aí nesse post, nesse slide, né? Viver é a melhor opção. Plante flores e floresça a sua alma e diga sim à vida. Esse posicionamento tem muito a ver com como o CVV se posiciona. Por isso que eu coloquei as duas ideias juntas aí, que é uma ideia muito viva no Centro de Valorização à Vida. E pode ser, inclusive, um amparo,
né, para as pessoas que estão precisando dessa escuta, de uma escuta de qualidade, de uma escuta interessada, de uma escuta comprometida, de alguma maneira implicada. O CVV, através de uma perspectiva rogeriana, né, da pessoa como centro, ele faz uma escuta através desse número que você está vendo aí, que é o 188, hoje é um número nacional. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, que vai ter alguém lá do CVV para ouvir, para poder falar com você, para poder te dar escuta, te dar amparo, te dar acolhimento, te dar a possibilidade de você, dentro da tua reflexão sobre essa perspectiva de por fim a própria vida, você reflita, você possa se posicionar na existência diante de uma outra pessoa, de um outro ser que vai estar ali implicado em te ouvir, vai estar ali implicado em te acolher, vai estar ali implicado em colocar você como centro, não as perspectivas da moral, da religião, da ética, mas você como centro, né? É uma perspectiva importante que pode trazer um pouco de abertura para essa pessoa no momento de crise, no momento de dificuldade que ninguém está livre de ter ou de passar, e que, como ser humano, a gente pode, de alguma maneira, colaborar e corroborar para que seja feita de maneira diferenciada. E aí, o nosso último slide, eu queria que vocês colocassem, por favor. Só passar o último slide aí, por favor. É de uma outra campanha aí também ligada do governo brasileiro, também ligada ao CVV. E nessa perspectiva, né, nessa possibilidade aí, eu trago um pouquinho da fala de uma pessoa, um testemunho, né? Eu vou ler para vocês entenderem como, às vezes, a escuta que é feita nesses espaços, nos espaços que perseveram o relato das tentativas de suicídio, e o CVV não é só para isso, né? O CVV, se você quiser contar uma benesse, passei no vestibular, você pode ligar para o CVV também, né? Porque isso também é da vida. Felicidades, alegrias, passei no vestibular, troquei de emprego, estou ganhando 4 milhões, isso tudo também é da vida e pode ser compartilhado com os colegas do CVV, né? Mas nem sempre é assim, e a gente tem alguns casos em que não é feito exatamente dessa maneira, né? E para que a gente entender que ser solidário, né, é importante, a gente repete aí o que a gente já colocou no slide anterior, que ser solidário é pensar que a gente nunca sabe exatamente o que a pessoa enfrenta. E aí eu queria trazer aqui esse relato para a gente fechar essa apresentação e abrir para as perguntas de vocês, para a gente, no que a gente puder esclarecer, ou discutir, ou conversar, ou enriquecer, né? Porque não existe sabedoria absoluta. Célio Renato diz assim, e esse aí é o nome fictício, tá, gente? Passei a perder a esperança e me isolei, achando que nada valia a pena e que a vida não tinha mais graça. Mas, através do apoio que recebi e do amadurecimento espiritual, notei que o que parecia não ter graça era justamente o que dá graça à vida. Essa história me fez resgatar a esperança. Então, espaços para que aberturas sejam feitas sempre existe, né? E às vezes a gente espera que, assim como a água consegue encontrar suas frestas, né? A psicologia fenomenológica existencial e a psicologia e o amparo psicológico e a escuta permitam esse entremeio, né? Que não vai transformar, transtornar ou modificar a pessoa, mas vai criar aberturas em um lugar que está precisando, de alguma maneira, ser ou oxigenado ou receber de uma água, né, que possa saciar uma sede que muitas vezes é a sede do ser, no sentido de busca da existência mais parecida com ele, né, da existência que para ele é a que é dele, né? Eu queria já agradecer a vocês pela escuta, pedir desculpa, né, pelos
pelas falhinhas aí de áudio, realmente